Olá, boa tarde, bem-vindos. Estamos na nossa maratona da pós-graduação Transformando o Nosso Mundo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já o pessoal, né, compartilhando aqui, comentando, dando boa tarde, pessoal da Bahia, tem gente de todo lugar desse Brasil, Goiânia, tem gente aqui do Paraná, tem gente de São Paulo. Então, tem pessoal do mundo inteiro, não, do Brasil inteiro. Talvez o pessoal do mundo Que também. Tem, a gente bom, tem que follow bom. nos Estados É, Unidos, né? Então, o pessoal compartilhando aqui com a gente. Então, pessoal, dando seguimento, né, às nossas ODS, chegamos na ODS 10. Olha quanta coisa já não aconteceu por aqui, né? E a gente vai falar agora sobre redução das desigualdades. É que aí uma temática, né, que a gente está vendo em questão de sustentabilidade e também vamos falar um pouquinho sobre redução de desigualdades. E para isso, convidamos a professora Thalita Cabral e a professora Reli Amaral para ministrar para vocês, né, essa temática. Professoras, boa tarde e a palavra é com vocês. Boa tarde. Estamos aqui eu pela terceira vez já no dia, né? Encerrando agora a minha participação. Sejam todos muito bem-vindos. Que a participação de vocês seja presente, participem, comentem, deixem suas perguntas, que a gente está aqui para interagir com vocês. isso mesmo, é um prazer estar aqui novamente falando com os nossos alunos do Brasil todo, quiçá do mundo, né? Como disse a professora Oriana. É Verdade. sempre um prazer estar aqui recebendo não só os nossos atuais alunos, como futuros alunos e como comunidade em geral. Um dos papéis das universidades, em modo geral, é justamente esse, de estar colaborando com o desenvolvimento da comunidade. E a Uninter, como sempre, faz esse papel de forma primorosa, não só nos seus cursos de extensão, como nos seus eventos gratuitos como esse, por exemplo, não é mesmo, professora Thalita? Claro, com certeza. É isso aí. Então, para a gente começar, vamos começar aqui o nosso evento. Tem como mostrar o nosso slide, professor? Aí, nós estamos aqui aprendendo também com tudo isso. Tá visual para todo mundo? Tá dando para visualizar? Tá. Então, vamos começar. Eu quero começar falando com vocês, de forma geral, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguns participantes, alguns professores já colocaram, mas eu fiz um resuminho aqui bem rápido. Eles vêm como um resultado tudo começou com a Eco 92. Quem é mais velhinho assim que nem eu, vai lembrar que foi um evento mundial, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, e que foi a primeira vez que o conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido à política mundial. Como resultado disso, tivemos os 8 Objetivos do Milênio em 2015, em 2000, perdão, para que até 2015 acontecesse que fosse atingido esses objetivos. Eu fiz uma pesquisa rápida e deu para a gente observar que na maioria dos objetivos o Brasil ele alcançou desses 8 objetivos, né? Ou cumpriu de forma parcial ou completamente, só um que não foi possível ser cumprido. Então, voltando aqui no sentido da ODS, que aí já foi dentro da agenda 2030, né, da ONU, ele vem como um apelo global à ação de toda a sociedade para que buscasse a sustentabilidade humana, social, ambiental e climática. Por que isso? Porque existem vários reflexos que estão acontecendo no mundo todo que está impossibilitando a sustentabilidade humana em primeiro lugar, né? Porque se você afeta o meio ambiente, se você afeta a questão climática, também a questão social e humana está sendo afetada. Por isso que a igualdade, a gente vem a pensar, foram pensados objetivos, né, esses 17 objetivos, com a finalidade de igualdade e direitos humanos, para que a paz e a prosperidade possa alcançar aí uma boa parcela da população mundial. Por isso que os governos que são signatários, né, os países signatários da Agenda 2030, eles vêm assumir esse compromisso para que de 2020 a 2030, isso é apenas 2 anos aí, esse ambicioso esforço global esteja em andamento e mobilizando, como eu já disse, não só governos, como sociedade civil, empresas, nós todos, né, de forma não só individual, como também coletiva. Então, pensando num desses objetivos, que é o que a gente vai falar hoje, que é o da redução das desigualdades, o que ele visa?
ele visa reduzir a desigualdade não só dentro dos países, ok? No caso, dentro do Brasil, como também entre os países, né? A gente vê que a gente está passando agora, já há alguns anos, por uma crise humanitária mundial. Existem guerras acontecendo em vários países nesse momento, o que tem inviabilizado essas ações de sustentabilidade humana, tá certo? Então, agora eu queria que vocês pensassem com relação às desigualdades. O município de vocês, vamos pensar pequeno, pensar primeiro na cidade de vocês, né? No bairro de vocês, na cidade de vocês. Vocês acham que existe desigualdade? Eu queria que vocês estivessem aí participando, que a professora Oriana vai dizer pra gente. Existe desigualdade no seu município? Quem está aí na Bahia, quem está em São Paulo, Minas Gerais, aqui no Paraná, no Acre. Tem desigualdade no seu município? Eu tô vendo aqui no nosso chat, temos gente de Sorocaba, do Pernambuco. Nossa, tem gente de todo canto. Olinda. Que legal, muito bom a participação de vocês. A Rosa disse que tem totalmente desigualdade. Mais algum município? Eu queria tanto que alguém dissesse que não tem. Será que não tem desigualdade em algum município do Brasil aí? Tem alguma experiência de que não existem? Você, professora Thalita, que morava em Londrina, tinha desigualdade lá? Nós, né, que morávamos lá. Bastante. Londrina, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 bairros periféricos e a desigualdade é gritante. Em todos os sentidos, não só na questão financeira, mas também na questão cultural, na questão de acesso, né, aos direitos, a garantia dos direitos é bem complicado. A Rosângela aqui está dizendo que em São Paulo a desigualdade é gritante. Então vamos pensar aqui juntos. O que é desigualdade? Será que todo mundo sabe o que é desigualdade? Eu trouxe um vídeo que viralizou há uns 2 anos atrás nas redes sociais, que talvez muitos de vocês conheçam. Talvez ele vai estar sem áudio. Se tiver sem áudio, não tem problema, porque a gente tem legenda, tá bom? Divirtam-se. Isso foi um experimento que aconteceu nos Estados Unidos. Vejam que as pessoas que vão andando para frente não olham para trás para verificar quais as pessoas, o perfil das pessoas que estão ficando para trás.
Se a corrida fosse justa, todos estariam na mesma linha. Oi. Talvez por causa da conexão não foi possível a gente visualizar certinho como que aconteceu a corrida, então vou resumir para vocês. A pessoa que estava direcionando a atividade, ele vai fazendo perguntas aleatórias. Dê 2 passos para frente, quem teve a oportunidade de que os pais permaneceram casados até hoje. Outro, dê 2 passos para frente, quem teve a oportunidade de educação privada. Dê 2 passos à frente, quem nunca teve que se preocupar com o que comer naquele dia. E tem outros vídeos, outras adaptações que falam, dê 2 passos à frente, quem nunca sofreu algum tipo de preconceito dentro da sua, quando você vai alcançar uma vaga, né, pleitear uma vaga de emprego por causa do seu gênero ou da sua cor. Então, o que esse vídeo mostra pra gente? Que a desigualdade social, ela vai muito além de questões financeiras, isso mesmo, Nilde. Muito além, muitas coisas que acontecem, sua posição social hoje, ela independe muitas vezes, inclusive da sua ação, do que você fez para estar até ali. Vai depender do local que você nasceu, do local que você mora, vai depender, quando ele fala, o apresentador, ele fala que da questão de ter os pais em casa até hoje, na questão financeira, porque quando tem pai e mãe dentro de casa, existem estudos que essa família ela tem uma condição maior aí de se sustentar, porque são 2 pessoas normalmente trabalhando em casa, ou pelo menos um trabalhando e o outro podendo cuidar dos filhos, coisa que numa mãe solo, ela enfrenta todos os dias a questão da falta da creche e etc. Nesse sentido, a gente passa a pensar, então, o que é desigualdade? A desigualdade, ela vai muito além de questões somente financeiras. Daí a gente parte para a questão das metas. Dentro das metas de redução da desigualdade social, que engloba qual tipo de religião que você tem, local que você mora, as dificuldades que você enfrentou, se no local que você mora tem condições mínimas, né? Água, luz, telefone, acesso à tecnologia. Então, vem as metas justamente para tentar minimizar essas desigualdades que não só pessoas passam como países. Por exemplo, quando você vai comparar as condições que um país em desenvolvimento tem em nível de tecnologia e as condições que um país desenvolvido tem quanto à tecnologia, investimento em pesquisa, as diferenças são gritantes. Então, a meta 1, o que a ODS ela coloca dentro da meta 1 para o Brasil, né? No caso que o Brasil adaptou, que até 2030, progressivamente, alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a renda média dos 10% mais ricos, ou da média nacional. O que isso quer dizer? É meio complicado a gente pensar assim quando fala em números. Então, existe a renda, né? Nós temos a renda de um país. Vamos imaginar que essa renda seja como se fosse um bolo. Então, esse bolo, que seria o produto interno bruto, que seria tudo aquilo que é feito, que é produzido no país, monetariamente falando, e com relação a recursos, no modo geral, imagine que esse bolo completo do país, 40% desse bolo está nas mãos, aliás, 10% desse bolo está nas mãos daqueles que são mais ricos, enquanto 40% está nas mãos 40% está na mão dos 10% mais ricos e 10% na mão dos 40% mais ricos. Então, isso seria a desigualdade social. Quando a gente vai estudar a questão da desigualdade social hoje no mundo, o nosso mundo atual ele é mais desigual hoje do que em qualquer outro momento da história desde 1940. Pensem, é um dado alarmante, né? A ONU traz esse dado. E o Brasil, os 10% mais ricos, eles têm 41,
9% da renda nacional, que é isso que eu coloquei para vocês da questão do bolo. Então, esse bolo, 40% desse bolo, só 10% das pessoas poderem comer, enquanto o restante vai ficar com o resto da população. Então, isso seria um exemplo do quão desigual nós somos. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, no caso de vocês, quem seriam esses 10% mais ricos? Quando a gente fala dos 10% mais ricos do Brasil, quem seriam esses 10% mais ricos? Eu queria que vocês respondessem aí. Que renda vocês acham que tem a média, né? A partir de qual renda é considerado 10% mais rico para vocês? Quanto que você acha que é, professora Thalita? Não pode usar do conhecimento prévio, hein? É melhor não falar agora. Eu estudei um pouquinho para essa live, então ia ser desleal. Alguém respondeu, professora Ariana? Quanto seria 10% mais rico? Uma renda de a partir de quanto? 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais? O pessoal não está participando aqui. Vamos lá, pessoal. E aí? Estou aguardando. A Renata falou aqui. O pessoal tá meio tímido. Acho que ganha milhões por mês. Milhões por mês. Quem mais? 10% mais ricos, a gente calcula que seria uma pessoa que ganha a partir de quanto? Difícil essa pergunta, né? Acho que a gente... Aqui, ó, Vera Lúcia. Opa, o Hernani Gaspar, mínimos. Ah, não. Mais de 20 mínimos. José, 55 mil. 55 mil, ainda mais. Ainda mais. A Vera Lúcia, a partir de 50 mil reais. 50 mil reais. Tatiana, tá aumentando. Mais de 10 mil, 10 mil. Essa já baixou um pouquinho mais, né, Tatiane? 10 mil. Tem alguns aqui falando em 100 mil, milhões. 200 mil reais. A Rosa por mês. colocou 200 mil. E aí, professora, então, vamos lá. Se você ganha mais de R$ 5.200 por mês, você faz parte dos 10% mais ricos do país. Essa é a nossa realidade. Então, não são milhões, não são 50 mil reais. Os 10% mais ricos do nosso país ganham isso. E os 40% mais pobres sobrevivem com 1,9 dólares diários, menos de 2 dólares diários. Isso é o que a gente chama não só de pobreza, mas de desigualdade. Porque você pensar que nós vivemos num país onde somente 10% a mais das pessoas ganham 5 mil é muito dramático, né? A desigualdade de renda e na distribuição de riqueza dentro dos países tem disparado nos últimos anos, incapacitando os esforços de alcance dos resultados do desenvolvimento e de expansão das oportunidades e habilidades das pessoas, especialmente dos mais vulneráveis. Pensando que entre os mais vulneráveis, a gente não pensa só na questão econômica, financeira, mas está dentro daquele grupo que correu a corrida que eu coloquei para vocês. É pela cor da sua pele, é por você ser mulher ou você ser a população LGBTQI+, é o fato de você morar em periferia, é o fato de você não ter acesso à tecnologia, entre outras coisas. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês da questão da desigualdade, porque a gente pensa em desigualdade só em termos teóricos, em termos éticos e morais, mas não, a desigualdade ela traz um impacto grande, inclusive no crescimento de um país. Por exemplo, quando um país ele é muito desigual, automaticamente o crescimento econômico ele sofre um impacto grande. Nesse quadro que eu coloquei aqui para vocês no slide, a gente tem um exemplo no gráfico que quando 20% dos mais pobres têm acesso à renda, o crescimento do PIB ele cresce, que é essa marquinha verde. O crescimento, o nosso PIB ele cresce. Quando a renda ela está mais concentrada na mão dos 20% mais ricos, o crescimento do PIB diminui. Por que isso? Porque quando a gente fala em pessoas pobres terem renda, se o número de pobres é maior, logo a gente tem um número maior de pessoas consumindo.
Os 10% mais ricos, se são menos pessoas, aqui no exemplo eu coloquei os 20%, são menos pessoas consumindo também, com mais renda, mas com menos consumo, porque eles consomem menos produtos, porque são menos pessoas. E dentre os países mais desiguais que a gente tem hoje no mundo, segundo a ONU, temos África do Sul, Namíbia e Haiti. E o nosso país, enorme, o Brasil, com dimensões aí continentais, infelizmente, desde 2017, ele está em 7º lugar, na questão de desigualdade social. Os 1% mais ricos do mundo, o Brasil, quando a gente analisa 1% mais ricos do mundo, o Brasil está em 2º lugar e só perde para o Catar. Então, os nossos ricos são muito ricos, enquanto os nossos pobres são muito pobres. Isso é desigualdade. Vamos lá, próximo. Até teve alguns comentários aqui no chat agora sobre isso, falando assim, a coisa tá feia mesmo, porque 5 mil reais é muito pouco, porque o dinheiro está desvalorizado. Realmente, é bem o que você falou agora, né? Os ricos são muito ricos e os pobres estão cada dia mais pobres, né? Esse 1% dos muito ricos que estão fazendo usufruto mesmo das regalias, né? Vamos dizer assim, porque realmente hoje, se você for ver a desvalorização do dinheiro, considerar uma pessoa que ganha 5 mil reais com todas as despesas, com todos os aumentos sequentes, né, que tem tido, em cesta básica, nos serviços básicos, realmente é assustador. Você parar hoje e pensar que 5 mil reais você está entre os 10% mais ricos do país, né? Por isso, professora Thalita, que quando a gente fala em políticas afirmativas para a diminuição da desigualdade, existe uma parcela da população que acha isso ridículo. Só que quando você vai para os números, se a desigualdade ela é tão gritante, o que fazer então para diminuir? Então, dentro da segunda meta, a gente tem a questão de empoderar, do empoderamento, de promover a inclusão dessas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão dentro desses 90% mais pobres, né? Já que escapa dos 10% mais ricos aí que a gente colocou, né? Super ricos, né? Que a gente colocou. Então, a inclusão, essa inclusão social, econômica, política, de forma a reduzir essa desigualdade, independentemente da idade, do gênero, do tipo de deficiência que a pessoa tem, raça, etnia, nacionalidade, religião, condição econômica e outros. Então, as políticas afirmativas, elas vêm justamente para isso. O que são políticas afirmativas? É você ter acesso a um ProUni, é você ter acesso a uma cota para poder entrar na universidade. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, não existiam praticamente negros na universidade. Quando eu me formei, metade do curso de serviço social praticamente eram negros ou pardos. Então, aí você vê que vai diminuindo a questão da desigualdade por raça, entre outras políticas afirmativas que não só o Brasil, não é uma questão de política de esquerda, é uma questão de compromisso que os países estão tendo justamente para diminuir essa realidade, essa disparidade. Vamos aí à meta 3, garantir a igualdade de oportunidade, é reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas que discriminam e que promovem, e a promoção de legislação e política e ações adequadas justamente a esse respeito, visando justamente essa igualdade de oportunidades. Na meta 4, temos reduzir a desigualdade através da adoção de políticas fiscal, tributária, salarial e de proteção social. O que é isso, professor? Bom, se eu tenho uma política fiscal mais igualitária de cobrar muito imposto de quem tem muito dinheiro e menos imposto de quem tem menos dinheiro, aí eu também estou trabalhando a questão da diminuição da desigualdade. A questão de uma política salarial também, o Brasil tem a política de salário mínimo, por exemplo, tem a questão da proteção social, e era isso que eu queria mostrar para vocês, principalmente no âmbito da transferência de renda através da proteção social. Nesse quadro do nosso gráfico, a gente pode ver dos anos 2000 até os ano 2017, o quanto foi reduzindo a questão da desigualdade, conforme sobe quer dizer que reduziu, tá, gente? Para poder ficar mais claro. Então, foi reduzindo a questão da desigualdade, graças principalmente, esse é um dado do IBGE e do IPEA, vai diminuindo conforme as pessoas estão tendo acesso às políticas de transferência de renda, de proteção social.
O que seria a transferência de renda, professora? Bolsa Família? Sim, é um dos tipos de transferência de renda, visando justamente que os pobres tenham acesso à renda, tenham acesso à escola, tenham acesso à saúde, e isso foi promovendo aí uma diminuição da desigualdade no nosso país. É uma das metas que o Brasil já está trabalhando e está alcançando. A última meta, se eu não me engano é a última, seria melhorar a regulamentação e o monitoramento dos mercados e instituições financeiras no mundo inteiro, fortalecendo a implementação de tais regulamentações. O que é isso? Diminuir a especulação financeira, que essa questão de juros, a questão de crédito, isso ir diminuindo diminuindo para as grandes fortunas e favorecendo aí a população em geral. Os pequenos investidores também. Assegurar uma outra meta, a 6, assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento nas tomadas de decisões, em vários sentidos, inclusive junto às instituições econômicas e financeiras, porque quando a gente vê em alguns países, quando a gente tem grandes eventos, fóruns mundiais de discussão, normalmente quem tem voz mais ativa são os países mais desenvolvidos. E facilitar a migração e promover a integração de imigrantes e refugiados à sociedade brasileira. Porque visando justamente aí acolher essa população que está vindo de outros países. A gente tem hoje haitianos, pessoas do Senegal, de vários países, sírios que têm vindo muito para o Brasil também, venezuelanos, justamente para a gente trabalhar aí como uma grande aldeia global, não é verdade? É mesmo, nossa, o pessoal está comentando, todo mundo ficou chocado com o dado que você trouxe, né, professora? Falando dos 5 mil ali, chocou todo mundo, me chocou também, eu não sabia desse dado. E quanta coisa a gente está aprendendo hoje aqui, né? Como é interessante essa questão que a gente está falando, né? Das complementações entre as ODS, né? Então, se eu tenho desigualdade, eu preciso promover a inserção dessas pessoas, como é que eu coloco igualdade de gênero, então como tudo isso se interliga, né? Aqui a gente já discutiu, eu já discuti uma ODS junto com a professora Thalita, elas já entraram aqui na primeira ODS também, então olha quanta coisa boa, né? Então o pessoal está comentando, eu queria, nossa, agradecer, né, a participação de vocês, da Renata, do Hernani, do Fernando, da Rosa, que é de Olinda. Rosa, tua terra é linda demais. Eu adoro Olinda, Olinda é maravilhosa. Dizer para Vera Lúcia, você é de Sorocaba, né? Família do meu marido é de Sorocaba. Adoro Sorocaba, é quente pra caramba. Mas dizer que aqui a questão, a Eliane, né, tá falando que ela trabalha, porém ela ganha R$2.000 e ela está se especializando para aumentar a porcentagem de renda dela. E isso é uma questão interessante, né, professora Thalita? A especialização, nós aqui da pós-graduação, eu não sei se você é nossa aluna, viu, Eliane, mas você pode comentar ali, mas dizer sobre isso também, que nós temos as nossas especializações, não é mesmo? Sim, na verdade a especialização, o mestrado, o doutorado, são formas de a gente continuar estudando, né? Porque não adianta a gente fazer uma graduação e parar ali, porque o conhecimento, ele é contínuo, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, estar sempre adquirindo, mesmo que seja um conhecimento novo, às vezes não na mesma área, às vezes numa área que você se interessou depois de formado. Então, a gente gostaria de convidar vocês também para conhecer as nossas pós. Hoje na Uninter nós temos mais de 200 pós-graduações em diversas áreas, então com certeza alguma delas vai se identificar com vocês. Na área de serviço social, na área social, como a Rili gosta de falar, porque é bem abrangente, a gente tem os cursos de gestão e tecnologia social, nós temos curso de direitos humanos e movimentos sociais, que casa bem com essa ODS que a gente está falando agora. Também a de trabalho com família e sociabilidade, a de estratégias de enfrentamento à violência, serviço social na educação, demandas e intervenção profissional, que esse é um curso que com certeza a gente vai precisar trabalhar muito agora depois da pandemia, né, com toda essa questão da educação ter que passar para o EAD e depois voltar para o presencial, como que vai ser toda essa transição. E a gente tem também o curso de política de assistência social, de serviço social, fundamentos e competências profissionais, para aquele profissional que saiu da graduação, mas quer dar uma focada maior na parte teórica, na parte prática do curso, né? E também nós temos a especialização e a MBA em políticas públicas e direitos sociais, que se você tem interesse nessa área, venha conhecer um pouquinho. Nós temos as nossas redes sociais também, se vocês quiserem entrar em contato com a gente diretamente para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais do que nós estamos oferecendo para vocês. Eu sou a coordenadora dos cursos, a Reli é a nossa tutora, né? Isso, Fiquem então à vontade. a palavra
A palavra que eu queria deixar para quem está assistindo é, agora o mundo pós-pandemia ele vai mudar muito em questões do emprego. Então estejam preparados para esse novo mercado de trabalho, que vai exigir um profissional que saiba principalmente lidar com tecnologia, né? Com essa pandemia, muitas pessoas se adaptaram a novas tecnologias, houve a automoção de muitos serviços, a questão da inteligência virtual, da inteligência artificial está posta, então mesmo que você seja da área de humanas, como é a nossa área, né, professora Thalita, é importante você também estar se inserindo nesse outro ambiente, porque o mundo do trabalho mudou. Então vamos garantir aí ser pelo menos os 10% mais ricos, né? Quem tiver oportunidade, estamos aqui para favorecê-los aí na questão da especialização e também da graduação. É isso aí. Então, se você já é nosso aluno da graduação, vem para a nossa pós-graduação. E se você ainda não é, procura nosso site, uninter.com, na aba lá pós-graduação. Eu tenho certeza que tem um curso lá esperando você. Professora Thalita, despeço de você. Muito obrigada pela parceria. Teve uns 3 ODS aqui com a gente. Teve também na ODS 5. Maravilhosa. Obrigada. A professora Reli também participou de 2 ODS. Gente, continue com a gente, que ainda tem muita coisa para rolar. E até! E vamos aprender mais um pouquinho, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até.